Fala família, estamos aqui para mais um episódio do Aerocast, essa que vai ser o último episódio da edição de aniversário, onde nós estamos conversando com pessoas que fazem sentido aí para o nosso ano de Aero Church. Inclusive, nesse último final de semana, feriado de carnaval, nós tivemos 4 dias de festas incríveis. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente na nossa festa de aniversário. Olha só, eu quero te lembrar de já aproveitar agora no comecinho e curtir, compartilhar para algum amigo, já deixar o teu comentário aí, porque esse conteúdo vai chegar nas pessoas que precisam chegar. Em nome de Jesus, e eu não estou sozinho, como sempre, estou muito bem acompanhado do nosso amigo maravilhoso, Cláudio Borges. Eu confesso que eu fico muito apreensivo com o que ele vai falar de mim, mas é isso aí. Feliz de estar aqui mais uma noite. Eu só queria fazer uma pergunta para você, Mel. Sim. Se eu não fosse um dos participantes do podcast, você falando aí desse episódio especial de aniversário, eu seria algum convidado seu? Pessoas relevantes que você diz no seu aniversário? Eu tenho um problema de afirmação. Já que você tem problema Você hesitou em responder. Já que você tem problema de afirmação, eu vou te dar uma negativa. Sendo assim, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos seguir em frente que a noite é uma criança. Vamos lá. Pode apresentar o nosso amigo ali. A pergunta que eu agora ele a minha dúvida. A minha dúvida é o seguinte: será que o seda da Frozen está fazendo o mesmo efeito agora que ele está com uma unção nova? Não sei. Será que está mantendo os cabelos dele muito sedosos, úmidos e brilhantes? Estamos falando de Salomão! Salve família! PR Salomão! É PR Salomão! PR Salomão! Não sei se vocês viram, né? Ele vai liderar agora um culto de libertação aí na igreja. Gê, por favor, põe aí a imagem do culto de libertação que o Salomão tá liderando agora. A gente tem que pegar o meu aqui. Ele vai pegar. Mano, e agora eu tenho um novo apelido, mano. Sério? Topete inabalável. Nas glória. redes sociais aí, agora eu tenho um novo apelido. E detalhe, a nossa convidada, ilustre convidada, ela está usando o meu segredo. Glória! Ela está usando o meu segredo. O seda da Frozen? É exatamente isso, cara. Então, Não tá entendendo. Então, let it go! Estamos hoje com a nossa querida, amada pastora Renata! Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bem-vinda, Vamos lá. Renata. Temos muito o que conversar no dia de hoje. Muito. E vamos aproveitar bem esse papo. Renata, vamos lá. Hoje você é pastora na Aero Church, né? Mas a sua caminhada cristã não começou de agora, né? Como é que foi para você conhecer o Evangelho? Como foram os seus primeiros passos para viver isso? Tua família já era desse contexto? Conta aí pra gente. Bom, Você é brasileira mesmo? Você nasceu no Brasil? Eu lembro a primeira vez que eu vi a Renata, foi num casamento lá na CPI. Parecia gringa, né? Eu olhei ela sentada, ela era madrinha, né? Eu ia falar padrinha. Ela era madrinha lá sentada, eu falei, caramba, essa mulher não deve ser daqui não, cara. É de outro país. Uma loira, leoa, toda arrumada. Mas você é do Brasil? Você é brasileira? Sou brasileira. Sou brasileira. Minha família é cristã, né? Evangélica. Tanto por parte de pai, quanto meu pai, minha mãe, quanto meus avós por parte de pai, quanto meus avós por parte de mãe, né? Então eu cresci num lar evangélico, cresci num lar cristão, crescemos ali na igreja metodista do Tucuruvi, onde nós crescemos, mas eu estive na igreja
aceitei Jesus com 9 anos de idade, num acampamento, Jovens da Verdade, que sempre nas férias nós íamos para lá. Mas quando eu entrei na adolescência, eu me desviei. Eu fui para o mundo, quando eu tinha acho que uns 14 anos, e fui viver absolutamente tudo que o mundo tem para oferecer. Mas seus pais eram envolvidos mesmo ou eles só frequentavam? Meus pais frequentavam, só frequentavam. E aí, quando eu me desviei completamente, fui viver no mundo, tinha uma vida totalmente fora, até pouco antes de conhecer o Odair, que foi quando eu comecei a voltar para a igreja novamente. Tive alguns momentos em que voltei para a igreja e depois ficava entre igreja e mundo, Sim. né? E aí, quando eu conheci o Odair, ali eu já estava orando, buscando do Senhor, né? Alguém, até que o Odair apareceu. E aí nós fomos para a igreja. E ali, daquele momento em diante, eu me firmei na igreja, fiquei. Aí, depois de casado, a gente casou na igreja e ficamos ali um tempo. Depois nós andamos um tempo fora, eu e o Odair mesmo, depois de um tempo a gente ainda ficou um pouco afastado. E depois retornamos. E aí retornamos e retornamos. Um retorno mesmo. definitivo. Foi um retorno definitivo. Logo que eu acho que as crianças nasceram. Assim, quando a Júlia vai fazer 18, então tem uns 18 anos assim que a gente voltou e ficou firme na igreja, sem esses episódios de estar lá e fora. Vocês casaram com quantos anos? Com 23 anos eu casei e o Odair tinha 26. 26 anos, né? Tá. Estamos ali junto. Tem jeito, né, meu? Eu casei com 25 e a Júlia tinha 21. Mais ou menos nessa faixa. Então tá na faixa, estamos na 26, o Odair, estamos na faixa de o Pastores Zero Church. Tem que ser até o próximo aniversário. Mas assim, depois que a gente se firmou, e aí a gente teve um contexto realmente de estar ali buscando o Senhor, de começamos então a ter um resgate, né? A ter um olhar para isso. E foi aí nesse momento que eu comecei a voltar, né? E olhar para os meus avós, a voltar, sabe? Olhar para toda a história da família, para tudo aquilo que a minha avó por parte de mãe fez, que foi, ela fundou uma igreja numa cidade, né? Lá em Miracatu, uma igreja presbiteriana. Ela lutou para ter uma igreja naquele lugar e lutou para poder criar os filhos ali, porque para ela era importante, sempre foi importante criar os filhos dentro da igreja. Então ela lutou muito para ter a igreja lá. E aí e o meu avô também, por parte de, né, a família também por parte do meu pai, o quanto eles também eram cristãos, o quanto meu avô pregava o evangelho, os tios. Então nós estivemos ali. E eu passei por um período, acho que nesses 18 anos, por um resgate, um resgate dessas histórias familiares, né? Para mim, dentro da minha casa, para os meus filhos, resgatando isso e desejando viver o Evangelho, né? Desejando viver com o Senhor, crescer espiritualmente, entendendo melhor, assim, entender como ser guiado pelo Espírito Santo. Acho que nós passamos por essa fase de muita busca. Sim. Você acredita em heranças familiares? Sim, acredito. Acredito que as famílias, nós construímos para as próximas gerações, né? Então há uma construção, sim, para as próximas gerações. Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins acaba transferindo, né? Sim, tanto as coisas boas quanto as ruins você transfere para as próximas gerações. Eu fui atrás desse resgate dessas coisas boas, sabe? Sim. Dos princípios, olhando, né, ouvindo um pouco a história da minha avó, minha mãe contando o quanto que a minha avó lutou. Se você vê a história assim lá atrás, o quanto foi importante, as perseguições que ela sofreu, o quanto ela batalhou para que tivesse uma igreja lá, né? Olhando, vocês ouvindo a história, você fala assim, poxa, tem algo muito rico aqui. Eu também quero isso para minha casa. Eu também quero esses princípios para mim e para minha família. Eu também quero
sabe, esse legado, digamos assim. Quero dar sequência a isso. Esse lance geracional é muito louco, porque esses dias aqui, no nosso aniversário, nós tivemos uma grande visitação do Espírito Santo das crianças. Sim. Né? E a gente falou sobre isso, né? Sobre construir uma igreja para as próximas gerações. Nós temos um entendimento de que a gente viveu algo legal no Senhor, mas a gente não quer que pule uma geração. A gente quer que as próximas gerações continuem com essa mesma paixão, com esse mesmo desejo, né? E não tem como você querer fazer isso fora desse contexto, fora desse ambiente de glória. E às vezes a gente acha que consegue manter as coisas no nosso padrão ali e tal, sem realmente mergulhar, né, os nossos filhos no ambiente. Eu cresci num ambiente sobrenatural. E como isso foi poderoso para mim? Eu sei que muito do que eu vivo hoje tem a ver com os ambientes que meu pai e minha mãe me submeteram, né? Quando a Júlia e o Gabriel nasceu, a minha maior preocupação era em transmitir isso a eles. Né? E nós não estávamos vivendo isso em casa. Nem eu, nem o Délio estávamos vivendo. E a minha preocupação, eu queria que os meus filhos vivessem isso. Eu queria que eles tivessem experiências com o Senhor, que eles conhecessem do Senhor. Porque eu comecei a perceber o quanto que Deus tinha sido importante na minha infância. O quanto o Senhor foi importante para mim. As experiências que eu tinha com Deus no acampamento. Então eu queria que os meus filhos tivessem isso. Eu comecei então a lutar e a correr para isso. A correr, por exemplo, comecei a orar para que Deus desse uma igreja, para que nós pudéssemos estar. Né? A princípio, nós frequentávamos a Metodista de Tucuruvi, nesse período que as crianças nasceram. Só que era muito longe, nós morávamos em Mogi, para estar lá no Tucuruvi. Era 1h30 para ir, 1h30 ficava muito distante. Nós começamos a orar, ia buscar. E o Senhor nos trouxe, né, a Batista, onde nós ficamos lá um tempo, as crianças cresceram lá. E foi um tempo muito importante na vida deles, em nossas vidas de crescimento espiritual mesmo. Mas foi uma busca muito intensa mesmo. Eu realmente fui buscar isso para que as crianças pudessem viver as experiências. E eles viveram, e sempre foi e né, a minha oração. Sempre orei para que meus filhos tivessem experiências com o Senhor como essa. E eles tiveram a deles quando eram crianças, e essa sempre foi a minha oração. Para que eles pudessem sentir o Senhor. Provar do Senhor. Uau. E é engraçado porque quando a gente se remete à nossa época de sentir, de ter as experiências com Deus, quando a gente se transporta para o evangelho daquela época, porque hoje, eu acho que a cada 5 anos, as coisas elas mudam de uma forma muito rápida. Muito menos até hoje em dia, né? Então, muito menos, né? Tanto os louvores, quanto a palavra, quanto a metodologia de fazer culto, quanto as igrejas, né? Hoje, as igrejas hoje é tudo parede escura, não sei o quê. Eu sou do tempo da igreja que era a cortininha lá, toda de bordado. A gente também. Bordado lá, Assembleia de Deus, né? Isopor Você dourado. participou de alguma briga para escolher cor das cortinas, A mãe dele Não, eu acompanhava fazia os uniformes, a minha mãe sempre foi dirigente do círculo de oração, ao qual eu sempre chamei de circo de oração. Circo de oração. E lá o Grupo Lírio dos Vales, todo de isopor, purpurina, aquelas coisas todas, cartolina, aquela coisa toda. Aí assim, você tinha experiências com Deus naquele formato. E hoje, as crianças de hoje, elas também têm experiências com Deus em um formato completamente diferente. Exato. E eu tenho a impressão de que, às vezes, hoje é mais intenso do que antigamente. Por quê? Porque antigamente, eu tenho a sensação de que as pessoas elas não tinham uma total sensibilidade de sentir o Espírito Santo. Existia, até quando você era usado, existia uma liturgia de como você orar, como você deixar que Deus se manifestasse. Exato. E hoje não, hoje você se joga no chão, sim. Hoje você tem um som do riso, tem tantas coisas que dá essa impressão de que é mais intenso do que antigamente. Acho que é mais livre. Eu acho que é mais livre. Hoje em dia você tem mais liberdade. Mas eu acho que as pessoas sentiam. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu quando criança,
Eu tive muitas experiências com o Senhor. E muitas experiências mesmo. Sim. Deus falava comigo, eu sentia a presença do Senhor de uma forma intensa. Eu acho que é mais liberdade. Eu acho que agora eu tenho mais liberdade, assim. As pessoas podem se jogar no chão. Antigamente você talvez segurasse um pouco. Eu acho que uma das questões Não sei se também isso. é que durante muito tempo parecia que não era para todos. Né? A forma que as coisas eram ensinadas, de que, né, é para quem desce, é para quem busca, é para quem... E, na verdade, isso não se merece. É pra quem tem né? joelho cheio de calo. Exatamente. Subir no Não, monte. você tem que ser o varão que sobe no monte e tal. E aí, esse monte de coisa fazia com que a gente entendesse que o profetizar, que o ser cheio do Espírito Santo era algo muito distante para mim, reles pecador, né? E aí, hoje em dia, a mensagem, ela tem deixado claro o quanto a graça, ela vem para, na verdade, dar suporte para você deixar de ser esse pecador. Eu me lembro que quando eu queria ser batizado do Espírito Santo, eu tinha o maior desejo de ser cheio do Espírito Santo, não acontecia nunca, mano. Porque eu não me concentrava ali para receber e porque eu achava que eu tinha que merecer, né? Exatamente. E um dia, duas meninas lá da igreja, foram batizadas no Espírito Santo e eu não. Eu fiquei muito bravo com Deus. Falei, Deus, o ano passado elas estavam bebendo, fumando, uma delas tem problema com lesbianismo, elas estão ali orando em línguas. E eu aqui, todo gospel, né? Crente, só falta uma auréola, né? Não fui batizado no Espírito Santo, e na hora Jesus falou comigo. Falou assim, não é por mérito, é graça. Eu não vim para os sãos, eu vim para os que precisam de médico. Ainda bem que você ouviu a voz dele dizendo isso, senão talvez você iria também beber. Já que é esse o método, né? Já que é esse o método, mas não, graças a Deus. É isso, loucura. Então, hoje, a busca que você teve com seus filhos foi de incluir eles nessa atmosfera. Incluir eles. Eu queria que eles vivessem isso, que eles tivessem essa vivência que eu tive. Eu entendi o quanto isso era importante para eles. Né? E comecei, na verdade, a me aprofundar no Evangelho, porque até então nós íamos à igreja. Né? Comecei a me aprofundar, a ter vida com Deus, por causa deles. Como eu queria que eles vivessem isso, então era necessário eu também viver. Então isso me fez buscar. Sabe o que eu tô lembrando agora? Eu tô lembrando de um dia, a gente lá na DODK, logo quando a gente começou a trabalhar junto, né? E aí você me perguntou assim, eu queria conversar com a sua mãe, para entender o que ela fez com você e com as suas irmãs. Porque vocês três estão no Senhor, vocês três amam a Jesus, vocês estão envolvidos com Deus. Eu queria poder entender o que foi que ela fez. Eu falei, eu não lembro de nada especial. Não, mas eu quero entender o que é que ela fez, Eu sempre vi essa sede na Renata de querer transmitir para os filhos dela e permanecer no caminho. Eu acho que essa parada de ser intencional é muito importante. Né? Eu não sei por Mel que quando surgiu esse estalo, esse pro Cláudio já surgiu, né? Mas eu lembro que ano passado, assim, um ano atrás, quando eu entrei na Arrow, surgiu o primeiro estalo de eu pensar assim, mano, eu quero começar agora a construir algo pros meus filhos. Eu não sei se pro Mel que já aconteceu, quando aconteceu, se faz muito tempo, mas também faz um ano que eu falei, cara, eu preciso ser intencional. Porque o que eu tô fazendo hoje, tô construindo. A história que eles vão ouvir sobre o pai dele, o que o pai dele construiu, quem foi o pai dele, vão moldar eles, vão ser o espelho que eles vão olhar para conhecer Jesus. Isso mesmo. E foi a primeira vez que deu esse estalo. Então ela tá falando sobre ser intencional. Eu lembrei agora que faz um ano que eu tô sendo intencional, Cláudio. E você? Intencional para quando seus filhos vierem? É isso? Bom, um dos passos importantes é você mudar o seu creme de cabelo. Não, até lá vai ter Frozen mais. Mas eu acho que essa questão, eu acho que o pai tem que ensinar o filho no caminho que deve andar, mas eu acho que não existe uma fórmula mágica disso acontecer. Não. Porque o tempo que a gente está no Evangelho, a gente já viu muitos pais intencionais criando filhos na igreja e, no entanto, não teve o resultado que se esperava. Né? E eu acredito que o ensinar o caminho que você deve andar é algo que você realmente vai fazer, né? Você está ali na igreja e está ensinando o seu filho, está educando o seu filho está indo na igreja, mas você e os seus filhos vão estar correndo todo o risco.
de um dia não ter essa inclinação e esse despertar. Sim, que nem aconteceu com o Melk e as irmãs dele. Que nem, o que foi que seus pais fizeram para vocês serem assim? Eu acredito que os pais deles deram o primeiro passo, mas eu acredito também que existe uma inclinação dos próprios filhos já em se manter nesse caminho. Sim. E ter essa postura no evangelho. Não significa que vai servir para todos. Eu digo que meus pais acertaram com a gente, se eu posso dizer, é que eles deram muita liberdade para nós de participar, de fluir, eles não se tornaram parte, né? E também me deram muita liberdade de querer ou não querer, de estar ou não estar. E eu sempre quis. Mas justamente por ter essa liberdade. Entendeu? Essa liberdade fez muito diferente. Né, exatamente. Porque não foi um jugo. Não foi um jugo. Vida. Não foi foi. algo pra mim, de livre e espontânea vontade. Exatamente. E aí talvez entre a questão, né? Porque às vezes o evangelho, para alguns filhos de pastores, filhos de pessoas que estão na igreja há tanto tempo, o evangelho para eles se torna um jugo. E eu conheço famílias assim, às quais os filhos simplesmente não estão mais na igreja, porque a igreja foi um jugo na vida deles. Acredito que isso vai mudar, mas, no entanto, hoje foi um jugo e eles não querem nem saber. Eu nunca busquei que meus filhos tivessem igreja, no sentido... A preocupação não era a igreja, a preocupação era que eles tivessem experiência com Deus. Isso. Que eles tivessem vivência. Eu queria que eles sentissem o que eu senti. Então a busca sempre era por viver, nunca por estar ali. Eu queria, eu insistia que eles estivessem ali no culto, que eles estivessem ali no Ministério Infantil, mas sempre foi a minha oração por uma vivência. Eu queria que eles vivessem. Porque só quem vive prova é que pode... Enfim, só quem vive prova do Senhor. Não dá para você estar ali, vou seguir isso porque isso daqui é o certo, e se você não estiver sentindo, provando, experimentando. Então a minha luta sempre foi, a minha oração sempre foi para que eles sentissem. Mas de fato, mesmo nós eu agindo dessa forma, não significa que eles estariam crescendo no Senhor. O que eu queria para eles é que eles tivessem uma experiência com Deus. Era isso que eu desejo, na verdade, que ainda é o meu desejo, que eles continuem tendo as experiências deles. Mas isso não significa que eu teria que ter uma fórmula ou que isso vai fazer com que eles permaneçam no caminho do Senhor. Porque eu mesma vivenciei coisas no Senhor, tive um tempo fora da igreja, de declínio total, assim, né? Declínio total, lama total, digamos assim, para depois retomar de novo um caminho. Então, não significa, né? Eu acho que a palavra diz, ensina a criança no caminho que se deve andar, e é isso que nós devemos fazer. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Mas o importante é que a criança tenha uma vivência, uma experiência, que ela prove do Senhor. Mas quando você saiu da igreja, que você foi para essa lama aí, que você está dizendo, quando você estava lá no meio da lama, os princípios ardiam no seu coração. Na verdade, eu não estou afirmando, eu estou te perguntando. Os princípios que você aprendeu na igreja, eles ardiam no seu coração de modo que te impedisse fazer algumas coisas, ou mesmo que eles ardiam, você o fazia? Algumas coisas me impediam de fazer. Algumas coisas me impediam de fazer, né? Mas os princípios ardiam. Né? Então, as viradas... Tipo assim, até uma maconha eu vou, mas da cocaína pra lá... né? Tem limite. Não usei drogas, graças a Deus. Só eu bebia, mas me drogar, não. Então o uísque, até um cariri com mel já pula. Já pulava, já ia contra os princípios e valores. Uma coisa que a gente tem conversado bastante é sobre uma vida guiada pelo Espírito Santo, né? E você sempre percebeu essa vida guiada pelo Espírito Santo? Você sempre teve isso? Ou teve algum momento que você percebeu, a chave girou e a partir de agora eu consagrei a minha vida, eu quero viver algo diferente? Conta mais. Teve um dia que a chave virou.
Um dia em que nessa minha busca por aprofundar, eu fiz um jejum. E nesse jejum Deus falou comigo, né, muito forte. E me levando ao arrependimento. Porque até ali eu achei assim, eu estou buscando aqui o Senhor, eu vou mais... Deus me abençoa, tá tudo bem, as coisas estão tudo certo, estou super abençoada. E aquele dia, naquele jejum, o Senhor mostrou, né? O jejum, ele faz isso, né? Ele taca na sua cara a sua realidade. E aí ele mostrou a minha realidade e ali eu chorei muito, me arrependi muito, porque o Senhor me mostrou que eu não estava certa, porque eu achava que estava tudo bem comigo. Eu tinha empresa, tinha tudo que eu queria, entre aspas, né? Tava tudo bem ali. E aí o Senhor me mostrou que as minhas mãos estavam vazias. E que eu podia ter as coisas, mas na verdade eu estava fora do propósito. Ganhar o mundo inteiro, né? Quando Ele me mostrou que eu estava fora do propósito, que as minhas mãos estavam vazias, aí eu me arrependi muito ali. Aquilo foi uma virada de chave. Porque a partir daquele dia minha oração começou a ser: Senhor, eu não quero chegar nos céus de mão vazia. Que ano eu não isso? quero. Isso foi em final de 2014. E naquele dia eu falei: não quero chegar no céu de mão vazia. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a buscar como ser guiada, porque veio assim, uma sede, uma fome do Senhor de não querer estar de mãos vazias. E a minha vida, a partir de 2014 para frente, até 2014 a minha vida era de um jeito, de 2014 para frente até aqui a minha vida mudou completamente. Eu passei a ser outra coisa. Uhum. E é muito legal, né? Porque o momento do choque de realidade é realmente destruir castelinhos, né? Uhum. Coisas que você estava construindo, você achava ali que estava numa vida boa, mas a vida boa não era uma vida do propósito, né? A vida boa não era aquilo que Deus tinha para você de fato. Uhum. E aí no momento que você decidiu se arrepender, que você decidiu tomar uma posição diante de Deus para viver o propósito, quando Deus te revelou ali, tá, você tem uma vida legal, uma vida confortável, mas você ainda não está vivendo aquilo que eu determinei para você. Né? Foi quando a chave girou e aí a partir de então... Aí começou o tratamento. Aí começou o tratamento. Aí foi o tratamento e foi mesmo, porque o Senhor vai falando, foi tratando e foi tratando, e as dificuldades vieram e começaram a vir as dificuldades. Não necessariamente você precisa passar por dificuldades por tratamento, mas como eu não escutava, né, o Senhor naquele momento, eu não conseguia entender o direcionamento que o Senhor estava dando, então precisou vir as dificuldades. Então as dificuldades vieram, foram muitas dificuldades que a gente foi vivenciando, mas as dificuldades nos levavam para perto do Senhor. Foi um deserto, um tempo de muito crescimento, foi um tempo, eu acho que eu passei uns 3 anos, de deserto mesmo ali. Não precisava ser tanto. Né? Não precisava ser tudo isso daqui, porque demorou para conseguir entender o que estava acontecendo, o que Deus estava falando. Mas, enfim, foi o meu processo, foi o processo que nós vivenciamos. E nesse processo nós fomos... o Senhor foi moldando, foi aprendendo, foi tratando, sabe? Nesse tempo eu fui voltando lá atrás, nos períodos em que, sabe, consertando coisas, consertando princípios, crescendo no Senhor, ouvindo o Senhor, me enchendo, tendo experiências com Deus que até então eu não tinha, resgatando tudo isso, sabe? As experiências, as visitações, aprender a ser guiado, mergulhar fundo nos princípios, resgatar os princípios. Essa vivência veio de 2014 até chegar hoje aqui. Foi um processo. Profissão mudou, até então eu era empresária, e aí o Senhor me direcionou para a psicologia, eu já era formada psicóloga, e aí o Senhor me direcionou para a psicologia, e aí eu fui, que era uma coisa que eu não imaginava, mas ali, sendo psicóloga também vivenciando os princípios, vivenciando o propósito, né? Estar na profissão. Então, o Senhor mudou a profissão, o Senhor mudou tudo.
2014, a vida mudou, assim, é outra vida, é outra pessoa, outra vida, outro tudo. Outra maneira de pensar, outra maneira de olhar a vida, sabe, é diferente. E como o Senhor direcionou? Talvez seja essa dúvida dos nossos ouvintes, né? Porque Deus direciona, Deus fala, com cada pessoa fala de uma forma diferente. Como é que você percebia ou percebe as direções de Deus para você? O Senhor fala conosco através do nosso espírito, do espírito do homem, né? O Espírito Santo de Deus fala através do nosso espírito. Através da leitura da palavra, conforme você vai lendo a Bíblia ali, o Espírito Santo vai falando com você através dessas leituras. Você, de repente, as palavras saltam ali, você sabe que aquilo é para você. Não sei como explicar, porque isso é uma vivência, né? Mas você sente no seu interior, é no seu espírito, né? O Kenneth Hagin vai falar que é através do coração, né? Vai falar essa sensibilidade no novo coração. Quando você tem esse coração transformado, né? Então, através desse coração transformado, um coração que está baseado em princípios, é através desse coração que você ouve, que o Kenneth Hagin fala. Mas será que não é o fato da vulnerabilidade nos torna mais sensíveis a ouvir a voz de Deus? Seja pela palavra, ou seja pelos sinais, né? Porque às vezes a gente está numa situação de vulnerabilidade, seja ela financeira ou sentimental, ou seja lá qual for, profissional, e aí a gente começa a olhar para os lados para buscar algum refúgio, alguma coisa. E aí, nesse momento, a gente começa a ter uma sensibilidade maior de Deus. E aí a gente consegue realmente ir se guiando ali pelo que Ele está nos mostrando, e aí Ele nos leva para um caminho ao qual Ele sempre quis. Os momentos de dificuldade geralmente te aproximam de Deus, né? Os momentos de dificuldade, normalmente, as pessoas se aproximam mais de Deus nesses momentos. Então, esses momentos realmente podem te levar para mais perto de Deus. Porque também existem pessoas que passam por dificuldades e aí o que elas fazem? Elas culpam Deus e se afastam. Mas, em toda a minha trajetória, em todas as dificuldades que eu vivenciei na minha vida, pelos momentos difíceis, foram alguns momentos, né, difíceis que eu tive ao longo da vida. Todos eles eu sempre entendi que a culpa nunca era, que Deus não era culpado por aquilo. E esse entendimento de que Deus não era culpado, que sempre me fez, buscar mesmo o Senhor. Eu sempre entendia que o problema não estava em Deus, que a culpa não era de Deus, que o problema não era Deus. E aí eu conseguia me relacionar com Deus e receber dele, né? Isso é importante, né? Porque também existe uma linha de que filhos de Deus não passam dificuldades, não passam processos. Isso é muito perigoso, né? Porque quando a gente passa dificuldade, a gente fala, acho que é um pecado, é alguma coisa. E de verdade, às vezes é só Deus querendo que nos aproximar dele. Exato. Eu me aproximei de Jesus, eu acho que se a gente for pegar, a grande maioria sempre se aproxima ali numa dor, num processo. Foi numa crise de ansiedade. Então, assim, não tinha ninguém, eu olhei, Jesus estava lá. Então, assim, não é porque ele não estava lá antes, é porque naquele momento a única opção que eu tinha era ele. E aí, nesse processo, a gente vai entendendo e ele vai nos mostrando que, na verdade, ele sempre esteve lá e ele continua sendo tudo que nós precisamos. Só que agora a nossa percepção, o processo vai nos afiando, vai deixando a gente uma ferramenta, um instrumento mais afinado diante dele. Sim. E é uma parada que eu acho que acontece com todo mundo em algum momento ali do processo, do caminho. A palavra fala, para nós termos por motivo de grande alegria o passar por provações ou tribulações. E aí mostra uma sequência, se não me engano, em Romanos 5. Fala assim, que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Sim. E um caráter aprovado produz esperança. Se você pensar nessa sequência, a tribulação produz perseverança, caráter aprovado e esperança, eu posso dizer que são 3 estágios do crescimento e do desenvolvimento da vida do cristão. Porque, por exemplo, você está sendo tentado em uma área, né? Se você está sendo tentado em uma área e você começa a entender a graça de Deus para resistir, você vai viver perseverança. Enquanto você estiver perseverando em resistir, o seu caráter vai ser aprovado, você entra num próximo nível.
E o último nível é a esperança. A palavra chama de bendita esperança a certeza da ressurreição dos mortos na vinda. Então, quando a palavra fala de esperança, ela não está falando daquele sentimento de espero que dê certo. Positivismo. Né? Não é positividade. Exatamente, não é. A esperança na palavra é uma pessoa. A esperança é Cristo em nós. A esperança é a certeza de que, se a gente aprender a se relacionar com o Espírito Santo dentro de nós, no meio das tribulações, né, o que é necessário na tribulação de Cristo em nós, vai gerar perseverança, caráter aprovado e esperança. Né? Então, é o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4:11, né? Eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Então, mano, essa é a parada. É Jesus nos ensinando em todas as circunstâncias que Ele é o centro, que Ele é tudo que a gente precisa. Exatamente. Isso é muito louco. E conforme você vai sendo guiado, né? Que eu acho que 2014 para cá, eu aprendi, comecei a desenvolver isso, né? Esse ser guiado, esse entender e tomar as decisões com base nisso. O que vou ler, que curso fazer, né? Uhum. Então, todas as coisas... Às vezes você não é muito guiada, né, nos cursos. Você compra e não faz, né? Vamos denunciar aqui. Nem sempre ela é tão guiada. Ganhou de inglês aí, Aí a pergunta que comecei a fazer, também não. Ela te deu? O Odair sabe o tanto de curso que a Renata já comprou aí, ó. Se ela fizesse todos os cursos que ela comprou, ela já teria tantas funções. Eu acho que Deus fala assim, eu não vou deixar ela fazer, não. Ela vai fazer de propósito. Não, mas não é tanto curso assim, só o inglês que eu não fiz. Tá enchendo o saco. O inglês ainda não assisti, comprei. Ela é a louca dos cursos, gente. Eu amo fazer curso. Eu amo estudar, na verdade. Eu amo ler, eu amo estudar. Sempre gostei. Ô Rê, nesse período em que você estava buscando a direção de Deus para fazer as coisas, você se viu sempre sendo direcionada para momentos confortáveis, né? Ou você também é direcionada, porque a gente vê que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto com a finalidade de ser tentado pelo diabo, né? Na maioria das vezes de mim este nem sempre é confortável. Na maioria das vezes, na verdade, a grande maioria das vezes não é. É verdade. Não é confortável. Não, são decisões que não né, as últimas decisões, né? As últimas decisões, os últimos 4 anos, vamos colocar assim, até chegar aqui na Aero, não foi nada confortável nenhuma decisão. Né? Eu acho que a decisão, uma das decisões mais difíceis, por exemplo, foi ter ido morar em Ilha Comprida. Sim. Essa decisão foi uma decisão difícil de ser tomada. Porque o Espírito começou a falar comigo em janeiro de 2021 sobre mudança. Aí precisei gerar isso e orar e conversar com o Odair e conversar com a Júlia e com o Gabriel, para cada um deles também chegarem ao mesmo direcionamento, se era isso mesmo. Quando eles entenderam que realmente era para estarmos, fazer a mudança. Então, assim, lógico, isso eu conversei com os meus pais, mas era uma direção do Espírito. Clara, eu disse, eu quero vocês aqui esse período. Né? E era até o final do ano. Nós mudamos. E aí, no meio do caminho, depois dessa mudança, eu não queria mais voltar. Porque eu amei lá. E aí eu falei, vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui. E a luta era para ficar lá, né? E insistindo, e lógico, o Senhor dizendo não, nem ouvia, né, a oração. Nisso a gente já tinha a direção da igreja, então a gente ficava arranjando uma forma de manter lá, e de dar um jeito, e ficava tentando fazer de alguma forma que, né, que eles conseguissem ficar lá. A permanência lá. Eu achava que eu tinha que mudar pra lá. Então a gente falava assim, não, eu vou fazer a escola do Dunamis, aí no final de semana a gente vai lá e faz. Foi cada ideia de jirico. A gente teve, assim, nesse período, mas foi claro, o Senhor tinha um posicionamento, eu quero vocês aqui. E ter mudado com a família inteira para uma cidade de 12 mil habitantes, que eu nunca na minha vida pensei que fosse morar. A cidade é maravilhosa. 12 mil habitantes. Acho mais ou menos isso, não tenho certeza. Uma ilha... Nunca pensei que eu fosse morar nesse lugar. E ainda ter que... porque quando você muda, você tem que dar satisfação para todo mundo, né? Todo mundo quer saber porque você está mudando.
E aí, o que eu tinha? Não, Jesus, o Senhor mandou eu mudar. Beleza, quem é crente entende. Quem não é, vai falar o quê? Tá fugindo, tá fugindo. A mesma história. Tem coisa errada aí. Tá A fugida. Renata quebrou e tá indo pra praia. Tá quebrada, tá fugindo, fez alguma coisa. Quem é crente tá louca, tá fora do propósito, não é isso que Deus tem, né? Só que Deus tem. Então, hoje, quando eu olho para trás, né, principalmente nesses dias, olhando para trás, eu falo assim, ó, graças a Deus que eu ouvi e obedeci. Sim. Porque foi muito importante esse período na Ilha Comprida. Foi muito importante para a família, para minha casa, para os meus filhos. Os seus pais. Para os meus pais, para a família como um todo tá ali. Foi um período muito, muito fundamental e importante. Depois desse período, nosso, o Espírito Santo falou, volta. Aí volta tudo. E aí já veio o comentário de novo das pessoas, né? Tá voltando vendo? Não deu certo, sabia que não era de Deus, sabia que isso estava errado. E na verdade, não, você estava dentro tudo do direcionamento. Sim. Fica, agora você vai, agora você volta. E quando você é guiado pelo Espírito, você vai se deparar com isso. Sim. Você vai se deparar sempre com o Senhor falando e você indo. Isso. E nem sempre todo mundo vai entender. Mas é importante, lógico, que você precisa ter o entendimento claro de que é o Senhor que está falando com você. E ali, essa decisão não foi minha sozinha, foi minha e de 4, nós somos em 4. 4 pessoas chegando a essa mesma decisões. E na hora de voltar, esperamos os 4 entenderem que era para voltar. E os 4 entenderam, porque o Senhor falou com os 4 e voltamos. E quando voltamos, foi para edificar a Aero Church. Sim. Já foi para vir e começar a Aero Church nesse último ano. Isso é muito louco, né, mano? Porque às vezes a gente escuta algo de Deus que é loucura, mano. Então, assim, é só a gente voltar um pouco. 3 anos atrás, o Melco escutando ali, Aero Church. O que é isso? É loucura quando a gente escuta. Loucura. E obedecer à vontade de Deus, quando é um princípio para nós, quando é a nossa maior prioridade, a gente se move. Um dos textos que tem saltado no meu coração esses dias é Jesus na mesa contando para os discípulos, eu vou ser crucificado. Eu estou indo ser crucificado. E aí Pedro se levanta e fala, você tá louco? Você não vai, eu não vou deixar matar você. Jesus, vem aqui de cantinho. Repete comigo, você é mais que vencedor. O Paulo Borges Jr. diz que se Jesus fosse filho de crente, da irmã de oração, ele nem tinha sido crucificado. Não tinha. Tinha feito uma campanha para livrar ele da cruz. Então, assim, ele tá ali, mano, não, você tem que se poupar, você não vai morrer, você não vai para lá. E Jesus fala assim, mano, tá atrás de mim, Satanás. Cara, eu tô aqui para fazer a vontade do meu Pai, mesmo que pareça loucura, mesmo que se entregar, se sacrificar seja uma loucura. Eu tô aqui para fazer a vontade do meu Pai. Mano. O filho imaturo, ele quer se preservar, ele quer se poupar. O filho maduro, ele já entende que o seu posicionamento é entrega. E sabe que quando você tá para viver o propósito de Deus e a vontade de Deus para sua vida, não tem para onde correr. Você vai desagradar pessoas, não tem para onde correr, sabe? As pessoas usam uma frase que é verdade, na prática a gente esquece, né? Mas as pessoas falam assim, nem Jesus agradou todo mundo, nem Jesus agradou. Mas tá lá nós querendo agradar os outros de novo. Tá lá nós preocupados com a opinião do outro, tá lá nós preocupados com o que vão pensar. Não, nós precisamos estar certos de seguir a direção de Deus. Uma vez que estamos seguindo a direção de Deus, já era. É fácil chegar nesse lugar? Não, porque a nossa própria mente está acostumada a temer mais os homens que a Deus. Agora, quando você aprende que a vontade de Deus ela é preeminente, ela é a prioridade, aí já era, irmão. Aí, entendeu? Você vai que vai, vive o que você tem que viver e... Porque, imagina Jesus tivesse escutado Pedro, Então, primeiro pregador coach. Pedro foi o primeiro. Se bem que Satanás foi antes um pouco, né? Foi antes. Você pode transformar essa pedra em pão. Ai, muito bom. Mas assim, né, a importância, eu acho a importância de nós sermos guiados pelo Senhor. Isso é muito importante. Acho que é muito importante as pessoas, quando elas entram na caminhada cristã, elas aprenderem a desenvolver relacionamento com o Senhor e ser guiado por Ele. Isso é fundamental. Para que elas não... vida, né?
Andar com Jesus é ter vida com Ele. Entra Não é muito na ir questão à da igreja, semente, né? porque ir à igreja não é nada. Sim. É vida com Jesus, é vida com o Senhor que faz a diferença. Então, é importante ter vida com Ele. E vida com Ele é adorar, é orar, ler a Bíblia. Sim. Ter um tempo, de fato, de viver ali com Ele. E é desenvolver aquela semente eterna que está dentro da pessoa. Né? Pensa que se a gente não tivesse vivido esse processo, né, que Foi uma um parte processo. dele nós vivemos juntos, Uhum. né, um processo de realmente descobrir que dentro de nós havia algo a mais. E eu amo muito o ambiente profético. Né? E por que eu amo o ambiente profético? Porque no ambiente profético, as pessoas elas entendem que existe uma visão celestial a respeito delas. E no ambiente profético, as pessoas entendem que Deus ele tem uma opinião, ele tem uma perspectiva. E como ele tem essa perspectiva e essa opinião, ao meu respeito, eu posso viver com base naquele que escreveu uma história. Sim. Então isso é muito louco. Porque ao invés de viver a mesma vida e de não viver nenhum rompimento, às vezes o ambiente profético vai te colocar em uma situação desconfortável de começo. Mas você pelo menos está rompendo para viver um outro nível, para viver um novo de Deus para você. Né? E não ficar estagnado na mesma estação, vivendo as mesmas coisas. Né? Eu lembro de estar caminhando na praia e a praia é deserta. Nossa. Eu caminhar na praia. Imaginei a irmã já. Talvez. Dá pra colocar aqui. Ela tava ali. Gente. Ela tava ali na cozinha contando que ela caminhava na praia de manhã, não tinha ninguém. Eu imagino que ela levantava. Não tinha ninguém, de camisola mesmo. Tá ali na praia andando, o vento batendo. Aí de repente alguém de longe olha e a irmã já tá vindo. A hora, né? Não, nem caminhar só. Caminhar na minha irmã praia. já tem cabelo preto. Tem cabelo preto? Eu não conheço essa personagem, essa garota. Quem vai falar? No máximo uma sereia. Mas eu ia caminhando, ia orando. Normalmente era meu tempo ali de orar. E às vezes eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Era a pergunta que eu fazia, porque eu caminhava, eu amava estar lá. Mas quando você pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Sem entender, mas ali orando e buscando, e orando e falando, Senhor, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver. Porque a impressão que dava era que o propósito estava meio pausado, né? Sim. A gente não parecia que... A gente as tinha coisas medo não de abrir a iam igreja bem. física, né, Rê? A gente tinha receio de abrir. Mas, na verdade, também nós estávamos em uma época de pandemia e não Sim. era o tempo, né? Sim. Não era o tempo. E aí, até que veio o tempo da Aero Church, o tempo de voltar, o tempo de abrir, que daí também foi seguir a voz do Senhor voz e de dar Deus. um passo No propósito. no propósito, Né? Mas fala, dia 31 sem de saber outubro. direito. Mas aí esses passos aí eu dei porque ele deu, e aí arrastada por ele. eu fui. Dia 31 de outubro, naquele dia Meio que que vamos, mas... Vamos ter que ir. Naquele dia que o Kevin Liu falou com você ali, eu acredito que foi um momento que deu uma convicção, né, de que tinha que... Aquela palavra profética do Kevin Liu, do profeta Kevin Liu, foi algo muito certo, assim. Conta Jesus pra já nós. estava falando que éramos para voltar. Eu já tinha essa convicção, mas ainda lá em casa, o restante da galera ainda não tinha, eu estava orando. E aí foi quando o Kevin Liu trouxe a palavra, que foi, ele disse, entre outras coisas, né, ele trouxe lá que Jesus ele estava dizendo para eu edificar a igreja. Filha, você vai me ajudar. Uma das coisas que ele falou assim é, filha, me ajude a edificar a minha igreja. Né? E ali, naquele momento, foi muito, falei, sim. Build my church. Foi muito intenso aquela palavra, foi muito, muito... E foi quando ali o Oder chegou à conclusão e nós... Receber profecia em inglês é muito mais edificante, né? Eu acho que é muito chique. Eu acho muito chique. Muito profecia mais em inglês. edificante. Não, se a profecia vier em inglês e o recurso vier em dólar, melhor ainda. Muito bom. Aí é sensacional. Se quando a profecia vem em inglês e o recurso vem em dólar, eu tô feito. Show de bola. Show de bola. Mas aí esse último ano tem sido incrível, Eu né? ia te na perguntar isso, edificação da como que igreja. foi esse? Viveu Essa é a toda essa coisa. Mas para esses chegar até processos- aqui, né? E ainda tem muito mais pela frente. Tem ainda. uma coisa que eu queria falar, comentar até aqui, né?
Quando você é guiado pelo Espírito Santo, a palavra fala que a gente é guiado com o vento, né? O vento sopra onde quer, e aí a gente vai e segue a direção do Espírito Santo. Pra quem tá de fora, às vezes dá a impressão de que, né? Tá sem itinerário. Vai pra praia, volta da praia, é pra fazer, não é pra fazer, é pra ir lá, não é pra ir lá. Tá doido, rapaz? Como assim? Porque aí fala assim, não sabe o que quer, né? Ela não sabe o que quer, porque vai pra lá e volta, não tem ideia do que quer, né? Mas quem é da caixinha? Quem é da caixinha vai falar assim, como que Deus manda aí voltar? Mas Deus mandou... Quando o senhor falou, ele deu certo o que quer pra fazer, né? No meio do caminho, a gente quis ficar mais, então a gente errou aqui. É verdade. Chega até a dizer que é imatura. Tu tem que ficar de olho aberto, porque a pessoa muito imatura tem que... Essa referência foi dessa. Vocês estão assistindo a uma piada interna, infelizmente. Se você quiser saber o que se trata essa piada, você tem que assinar o canal exclusivo. Assine a área de membros. Na área de membros aí, quando pra você. A gente não tinha uma área de membros até hoje. Mas a partir de hoje você pode assinar a área de membros e você vai entender todas as piadas internas do Aerocast. E você, até me engasguei. E você vai ter acesso exclusivo a todos os memes que a gente está gerando aqui. Nós temos um grupo exclusivo da nossa igreja que completou um ano agora. Vamos dizer que está caindo de paraquedas. Agora teve um aniversário aí, 4 dias aí de muitas festas. Foi o Carnaero. De festividades, Carnaero. E vários memes foram criados. E um não tão mais famoso quanto o profeta, o libertador. Exorcista. O exorcista aí. Mas segue viagem. A nossa leoa. Como tem sido um ano de Aero Church? Então, isso que o Melk falou, né? Que é guiado pelo Espírito, vai. E às vezes você vai para cá, vai para lá, o Senhor... E eu entendo que Deus, ele se move por tempo e estação. E eu acho que são estações em um lugar. Então, você tem estação aqui, um tempo aqui, a estação... Muda a estação, muda tudo, você já... E é isso, eu entendo dessa forma. Nem todo mundo entende assim, é por isso que as pessoas têm esse entendimento de que não é muito certo, porque toma uma decisão aqui, daqui a pouco está lá, mas a pessoa, para poder falar isso, né, acho que para você poder emitir uma opinião, você tem que estar caminhando junto, e só entende quem está junto, então quem não está junto não vai entender o que quiser mesmo, vai falar o que quiser. Eu vou traduzir para vocês o que a Renata quis dizer, ela quis dizer assim, se você não está andando comigo, vai cuidar da sua vida, né? Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Agora, nesse último ano, tem sido um ano muito incrível dentro da Aero Church, porque a gente tem sido guiado pelo Senhor na edificação da igreja. Então, tudo foi desde o Senhor. Quando a gente começou a igreja, começamos. E aí, o que vamos fazer? Não sei. Aí Deus deu um mês de aluguel. O aluguel. Aí veio. Tal. Bom, 4 dias a gente tem culto. Não, alugamos aqui sem ter dinheiro para pagar, né? Assim, vamos alugar o salão, vamos. E na minha cabeça eu ficava assim, como que vai vir o recurso? Porque precisa de toda uma estrutura. Você precisa ter o som, você precisa ter aqui, né? Aqui tem o ar-condicionado. Você precisa ter tudo confortável para as pessoas e você precisa de recursos financeiros que nós não tínhamos. Tanto é que no dia que nós estávamos aqui pintando a igreja, o Melk me aparece com um casal. Eu falei, comentei que os meninos estão ajudando lá, já quer vender. Pegou a igreja, portanto, já deu aquela valorizada, já quer vender. Tá pintando para vender. Calma, né, Claudio? A gente estava aqui nesse dia, e depois trouxe outro casal, é que ainda não está valorizando. Né? Imagina agora, com um ano já a estrutura. Tá repreendido. Mas assim, aí nós fomos vendo a bondade do Senhor nesse último ano, né? Porque nós não precisamos, assim, apesar de você ficar pensando, não teve preocupação no sentido de que não teve nenhum momento que a gente falou assim, não tem. Muito pelo contrário, as pessoas vêm e falam, olha, eu estou ofertando tanto. A gente nem pediu. Eu não precisava nem pedir o dinheiro, eu só orava. Ainda mais quando o pastor esquece o momento de generosidade, né? Ainda mais quando o pastor esquece. A gente está precisando, né? O cara era tão desencanado que esquecia. Esquecia. Que a igreja precisava de dinheiro para se manter. Achava que era no começo maná da do céu Church, que vinha. Os primeiros cultos, né? O pastor esqueceu de falar da generosidade. E aí depois a gente foi corrigindo isso. Mas eu posso dizer para você, eu creio que esse é um dos motivos. Não era esse é um dos motivos das coisas prioridade. virem. Sim.
Mas, assim, claro que é importante ensinar os princípios para as pessoas, e nós fazemos isso como igreja, ok? Então, nós ensinamos, está tudo certo, só que isso não foi assim... Não é o que rege o nosso coração. Não é o que rege. E aí, o que acontece? Os recursos vieram os recursos, tudo que nós precisamos, na verdade, tudo que nós precisamos, os recursos vêm. Tudo. Quando veio para alugar o prédio, nós alugamos todo o prédio. Bom, vocês todos acompanharam o processo. Então, tudo isso, os recursos vieram. Vieram recursos. Hoje a gente não me preocupo mais, porque o Melk esses dias foi fazer o aniversário. Ele veio assim e falou assim, nós vamos dar X de oferta para as pessoas. Aí eu já vi assim, mas a gente não tem caixa, então vai precisar ter. Aí ele assim, aí ele já veio assim, se preocupa não, vai entrar. Entrou... Você promove e sustenta. Sobejou. Entrou, o valor que ele colocou para cada... Entrou, sobejou, foi suficiente para tudo. Tudo, para comprar a comida do pessoal, para alimentar, para suprir tudo. Tudo. E nós tratamos as pessoas com honra, né? Sim. Então a igreja trata muito as pessoas com honra, a gente tem isso. E tudo isso o Senhor tem vindo. E as vidas que estão chegando, as pessoas que estão se convertendo, né? Os meninos que se converteram aqui, que estão sendo transformados. Então, nesse um ano eu entendo assim, poxa, como era importante a Arrow Church estar aqui. Porque tem algumas vidas que precisavam ser tocadas, como o João, por exemplo, né? O Joãozinho. Olha, tá com moral, hein? Tá sendo citado no podcast. Cara, Pela sogra, podcast tá com moral. O cara tá, o Joãozinho, meu genro, vamos falar aqui, meu genro. E ele não deu quebra, porque, né? Foi natural mesmo. Que veio, mas os meninos que estão se convertendo aqui, como é importante as famílias se reconciliando, né? Tantas pessoas... Prodígios e maravilhas estão acontecendo. Prodígios e maravilhas. A versão Cláudio Crente empolgado é muito boa, né? Prodígios e maravilhas. Ver tudo isso acontecendo aqui. Venha você também para a Arrow. Pra gente parar e falar, meu, como vale a pena? Como valeu a pena levar as pedradas que nós levamos, né, Mel? Sim. Levamos um monte de pedrada, mas valeu a pena porque a gente olha assim e fala, meu, nós, assim, é a vontade do Senhor, a importância de ser guiado por Deus. Como é importante você ouvir a voz do Senhor e ser guiado. Às vezes, no momento, não faz muito sentido, como não fez muito sentido ir para a Ilha Comprida e voltar da Ilha Comprida. Para muita gente é assim, né? Mas hoje, no ano de hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, como foi importante eu ter feito isso? Como eu fui guiada, como foi importante, isso foi fundamental. Olhando para a Arrow Church, como foi importante nós termos iniciado a Arrow Church, como ela é importante na vida de muitas pessoas que estão chegando aqui, que estão, sabe, se achegando com o Senhor, mudando a vida. Então, ser um canal é importante, né? Então, o importante é nós sermos guiados, né? Aprendemos a ser guiados. Uma palavra tem queimado muito no meu coração, vou falar ela, a gente já tá para terminar, mas é sobre responsabilidade. Isso tem queimado muito no meu coração esses dias, né? Eu vi o Nick Moretti falando no podcast que ele gravou recentemente no Hub sobre o manto do Billy Graham, né? Porque muito se falava assim, depois que o Billy Graham morrer, o manto do Billy Graham vai trazer um avivamento, né, virar um novo avivamento, porque nós vamos receber o manto do Billy Graham, e lá no Descende ia ser compartilhado o manto do Billy Graham. E ele fala algo que é impressionante, que me fez realmente pensar e queimar ainda mais, porque responsabilidade é algo que tem queimado no meu coração há um tempo. Ele falou assim, que o manto não é unção, o manto é responsabilidade, né? E Deus responde responsabilidade com unção. Então, quando você assume a responsabilidade, Deus vem e capacita com a unção. Quando você assume para si e fala, não, eu vou agarrar isso aqui, né? E eu também vi o Brunão falando esses dias que ele não acredita que Deus tem coisas específicas para algumas pessoas, mas ele tem algo para fazer num tempo e para um povo. E quem agarra, né? Quem se responsabiliza, quem pega para si e fala, não, isso aqui eu que vou viver, eu que vou fazer, eu vou ser mordomo disso, né, que realmente vive aquilo que tem para se viver.
E muitas vezes as pessoas estão agarradas a direções que Deus deu há 10, 20 anos atrás, né? E por ser tão seguras nessas direções, não conseguem entender o próximo passo de Deus, não conseguem entender o andar da nuvem, né? A nuvem já foi e o cara ficou. Então, o ser guiado pelo Espírito Santo não é viver o que você ouviu há 20, 30 anos atrás. É você ter um relacionamento e uma fiação tão atual com Deus que aquilo que Deus fala, você está andando em sintonia, no tempo, na estação, né? E só realmente um ambiente onde você está com Jesus e não se apega às estruturas que Ele te permitir ter, você passa pelas estruturas e elas passam por você, né? Quando você entende isso, olha, era para fazer assim, não, nós sempre fazemos assim, não. Né? Não se apegue. Por quê? Porque se você se apegar em algum momento, você não vai entender o andar da nuvem, não vai entender o próximo passo. Você fica engessado, né? Exatamente. Que é o que está acontecendo com alguns ministérios. Muitas aí pessoas. que está engessado, Exato. mesmo formato, quando ele deveria entender que trata-se de uma metamorfose ambulante. Exatamente. É uma metamorfose ambulante. Muito bom, cara. É isso mesmo. E agora nós vamos ouvir aí, Salomão, faça a pergunta-chave para a Renatinha. Última pergunta do nosso podcast. Você carrega uma mensagem e essa mensagem o mundo inteiro vai ouvir. E você pode transformar ela em uma frase. Uma frase da Renata que as pessoas vão ouvir, que todas as pessoas vão ver. O mundo vai ser tocado por isso. O que a Renata teria para falar? Olhando para aquela câmera ali. Aquele rapaz simpático ali, olha que Eu simpático. fiquei pensando Que rapaz nisso. simpático. Eu pensei assim, nada, né? Pensei comigo, não que não tem nada. Mas assim, eu acho que uma frase, não sei se seria uma frase, mas eu acho assim, que as pessoas precisam ser dirigidas pelo Senhor, aprender a ser dirigidos pelo Senhor. Porque eu não tenho uma frase. O que eu tenho sejam guiados pelo Senhor. Pronto. Aí, ó. Top. Amém. Maravilha. Quem quiser postar isso, pode postar. Eu vou postar. Vai! O crente empolgado. Né? Qual é o nome desse personagem, cara? Agora é o Paulão, já mudou. Agora é Paulão. Gente, muito bom, papo incrível, mesa extraordinária. Você pôde entender um pouco mais sobre como ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Eu quero te lembrar que se esse papo te edificou, pode edificar mais alguém, então compartilha, curte aqui e comenta bastante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É muito bom estar com vocês, um grande beijo, até o próximo episódio. Valeu!